Boa noite a todos. Podemos orar? Nosso bendito Deus, nosso Pai, te damos graças por tão grande privilégio que nós temos essa noite aqui e poder ter esse tempo para abrir essa palavra, a tua Santa Escritura, e podemos também pensar um pouco na tua graça, no teu amor, que foi plenamente revelado em Cristo. Damos graças, Pai, porque tu pôde estender assim o teu braço, que não é curto, tua mão poderosa, para alcançar o pecador. Obrigado pela justiça que há em Cristo, esse que foi feito da tua parte para nós, justiça, santificação. Damos graças por tudo aquilo que Ele é e pedimos essa noite, Pai, que Tu conheces todos os corações aqui, de todos os presentes e de todos aqueles que ainda virão a ouvir. Tu possa estar abrindo o entendimento, que os corações e consciências possam ser tocados por Tua palavra e que ela possa ter o seu lugar e o seu impacto tal como ela é, que é a Tua palavra, a palavra de Deus, em cada coração. Te damos graças e assim nos encomendamos no nome precioso do Salvador, Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero ler em Gênesis, por favor, livro de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Versículos 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos só lembrar que versículo 18 em diante aí, apenas foi uma pausa para explicar como Deus fez, né, a Eva, e assim como houve uma pausa para explicar como foi feito Adão também. Então nós vemos a colocação de tudo que Deus fez aqui em Gênesis. E chama a atenção nesses versículos que nós lemos, versículo 15, 16, 17. Deus tem esse jardim, chamado Jardim do Éden. E Ele colocou o homem, logicamente sua esposa também, sua mulher, e eles estavam, né, em conformidade com a lei do jardim. Porque é bom lembrar que o homem, apesar nesse estado de inocência, ele que foi privilegiado de ser colocado nesse lugar, tudo estava bem, tudo estava em ordem, o mal estava fora, né? Satanás já havia caído já há muito tempo atrás, e só que ele não tinha nenhuma ação no Jardim do Éden. Ele não tinha, porque o homem, Adão, foi colocado nesse lugar como sendo o representante de Deus aqui nesse mundo. Então ele teve esse grande privilégio de ser feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus deu a ele
toda a autoridade de Deus ao homem para que ele governasse esse mundo, e todas as coisas estavam ali debaixo da sua mão, e ele realmente era o representante de Deus em todos os sentidos da palavra, o homem que coordenava todo esse mundo, inclusive lá no Éden primeiramente, mas tudo ele coordenava, os animais, tudo. Só que nós devemos lembrar que Adão e Eva, apesar de todos esses privilégios, né, essa posição, a sua inocência, ele era o quê? Uma criatura de Deus, né, que Deus teceu esse homem do pó da terra, né, teceu ele do pó da terra, soprou em suas narinas para dar vida a ele. E Eva, ele fez a mesma coisa, tirando a costela de Adão, fez uma mulher. E ambos eram o quê? Criaturas de Deus. Então ele estava debaixo, né, de uma soberania, que era chamado aqui o Senhor Deus, que no original chama-se Elohim. Então ele era soberano. Então ele estava debaixo dessa autoridade divina. Então aqui nós vemos que esse jardim do Éden, ele estava de comer de todas as árvores do jardim, como fala no versículo 16, ele podia comer livremente, ou seja, ele estava em liberdade para ele comer o que quisesse, o quanto quisesse, estava tudo em ordem, porque ele estava em conformidade com a lei do jardim fazendo isso. Só que ele tinha, no versículo 17, uma restrição que era a prova do homem, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então essa era a prova dele. E a sentença que, no dia em que dele comerdes, ou da árvore, do fruto, né, no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Então isso ele estava. Isso era a posição de Adão perante Deus, né? Ele não tinha, como muitos pensam, que ele tinha liberdade para comer também da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não, ele foi proibido, não comerás. Então, ele estava, dentro desse contexto, ele estava em conformidade com aquilo que Deus havia colocado para eles. Daí no versículo 18, ele mostra a apresentação da criação de Eva. Versículo 23, e disse Adão, quando Deus traz a mulher para ele, né, tirado dos seus ossos, da sua costela, melhor dizendo, versículo 23, e disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, ou se unirá a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então essa é a condição de que ele estava no seu estado, vamos chamar assim, de inocência. Ele não era ignorante, né? Ele não era um troglodita, como muitos pensam, né? do homem lá atrás, primário, né? Aquela coisa que foi evoluindo, né? Não era isso. Deus fez Adão e Eva e eles estavam em perfeita inteligência. E, na minha opinião, Adão foi o homem mais inteligente desse mundo e Eva também, né? Porque Deus os fez naturalmente perfeitos. E deu a ele todo esse conhecimento, porque ele que ia governar todas as coisas, ele que cuidava de tudo, ele que deu o nome dos animais. Então ele era um homem, não era o que muitos vai tracejando o homem no passado, ela vira aquela coisa, né? Não, o homem, Deus fez ele, né? Ele não era fruto de evolução. Então eles estavam aqui juntos, Deus deu Eva, né? Houve aqui um momento, apesar de não haviam convidados, né? Mas teve um casamento aqui na hora que Deus trouxe Eva. Digo isso porque o Novo Testamento responde esse momento aqui, né? Que houve uma união entre o homem e a mulher
que isso Paulo fala em Efésios capítulo 5, que houve uma união. Então existe esse princípio, né? O homem e sua mulher. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, ele já mostra a descendência de Adão, deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma carne. Então Deus tinha feito tudo isso aqui no Éden. E eles estavam livres também para multiplicar, né? Nós vemos que o versículo, deixa eu pegar na outra Bíblia que senão não enxergo, não acho nada. Versículo 28 do capítulo 1. 28 do capítulo 1, nós vemos que Deus deu a ele essa ordem também, né, de eles multiplicarem, povoar a terra. Então Adão estava, puxa vida, perfeita harmonia com tudo aquilo que Deus havia feito, estava tudo em paz, tudo em ordem. Então nós vemos daí no capítulo 3 a queda. Vamos ler um pouco. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aí, tá bom. Nós vemos aqui a desobediência, né? A queda. Aquilo que Deus tinha dado de ordem para que não fizessem, nós vemos eles agora fazendo esse ato. Eva, nós vemos que ela estava acreditando, né? Ou melhor, ela acreditou naquilo que a serpente disse e achou que realmente era isso aí, porque esse princípio de querer ser como Deus, isso já era o fruto aqui, a manifestação daquilo que Satanás foi lá no princípio, né? Nós vemos em Isaías, que fala que ele queria ser igual ao Altíssimo, ele queria ser como Deus. E aqui, quando ele vai provar Eva, ele fala assim, ó, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha que maravilha, sabendo o bem e o mal. Aí, tá vendo?
Você vai ser como Deus. Então Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você... Não quer te dar uma coisa boa. Ele está guardando, Ele não quer te dar isso aí. E ela viu aquilo ali e ela acreditou. Nós vemos em Timóteo, lá no Novo Testamento, que ela acreditou. E ela pegou do fruto e comeu. E ela deu ao seu marido, versículo 6, né? E deu ao seu marido e ele comeu com ela. Vamos ler. Ler esse versículo, é melhor ler, né? Estou citando ele. Timóteo. Primeira carta, Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então eu estava pensando transportando essa cena, né? Mulher acreditando, foi enganada, acreditou, pegou do fruto, achou que, puxa, agora... Só que na hora que ela estendeu a mão e deu para ele comer, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia as consequências do que viria, né? A grandeza da consequência. E ele, nós vemos que fez esse ato, né, para ficar junto dela. Ele amava sua esposa e ele tomou do fruto para ficar junto dela. Só que ele fez um ato que ele colocou... É isso que Satanás queria. Satanás, na verdade, queria chegar nele, né? Não tinha como chegar nele, porque ele estava esperto quanto à situação, se é que eu posso dizer assim, né? Estava esperto. Por quê? Porque ele não acreditou naquilo. Ela acreditou, ele não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas para chegar nele, então ele usou... Satanás usou as artimanhas, né? Porque Satanás ele tem 2 pontos. Um é violência e outro é engano, mentira. Então nós vemos que aqui ele usou o quê? Ele usou de engano, mentira, é serpente, né? Ele usou de engano, é uma mentira. E quando precisa ele usa de violência. Esses são os 2 caráteres. E corrupção, só que a corrupção está mais ligada ao gênero humano, né? Quando se aplica mais essa palavra na queda do homem por Satanás, virou um corrupto, né? Por isso fala que o homem é corrupto, ele é corrupto mesmo, faz parte da sua queda. Agora a violência e mentira, engano, isso aí veio por Satanás e o homem abraçou de mão cheia isso aí, né? Nós vemos que o homem participa disso. Inclusive, ele vai entrar na condenação de Satanás por causa disso aí também. Que ele está abraçando e tomando para si todo esse estado, né? Então, mas daí eu estava pensando, puxa vida, Adão, ele olhou para Eva e falou, puxa vida. Para ficar com ela, tomou do fruto e comeu. O homem... cabeça de toda essa criação aqui, ó. Toda a criação, né? Eu acho que ele, desculpa eu falo assim, eu acho que ele não pensou na hora, né? Quão grave seria isso, porque toda a criação, quando eu falo toda a criação, não é somente a humana, mas é toda a criação, os animais, né, da terra, da água, a queda ia entrar, o versículo aí desse capítulo, aí, o versículo 17, ó. Nós paramos lá no 13, né? No 17 fala assim, ó. Ele fala, Deus falando com Adão. E Adão disse, porquanto desse ouvido a voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida.
espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então nós vemos que aqui, no versículo 17, 18, né? Deus, muitos falam, então Deus amaldiçoou a terra. Deus não amaldiçoou a terra. Ele falou, a terra é maldita por tua causa. É por tua causa que vai acontecer tudo isso aí. Porque ele caiu, é que nem o efeito dominó, né? Que a gente fala, né? Caiu e vai. Por causa dele. Isso doutrinalmente também é Novo Testamento, né? Essa é a carta de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante, mostra bem claro, né, que toda a criação ficou sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, Adão, ele colocou em xeque tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E ele caindo, o que é? E Deus estava falando, agora, assim como a terra, antes lá no capítulo 1, versículo 1, né? Só para lembrar esse detalhe, que é o princípio do evangelho, né? Mas vamos lá. No versículo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso era que Deus fez, tudo perfeito. É que não fez também o Éden. Botou Adão e Eva lá, estava o quê? Estava tudo em ordem, estava tudo perfeito. Lá atrás, muito antes de tudo, quando Deus criou os céus e a terra, estava tudo perfeito, tudo em ordem. Daí por causa do quê? Por causa de pecado é que veio a desgraça. Versículo 2 aí, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui ele não está falando assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era assim, ó. Não é isso que ele está falando. Não é isso? Até essa palavra era, e a terra era, essa palavra era, quer dizer no hebraico, aitá. Ela veio a ficar, tornou-se, né? Tornou-se, ou seja, Deus havia feito tudo em ordem, estava tudo maravilhoso. Daí quando Satanás fez aquela rebelião e levou após si muitos anjos também, então daí aonde veio morar essa criatura, né, vamos chamar assim, esse anjo, né, com seus anjos caídos, eles foram expulsos da presença do Senhor, não por seu destino eterno, mas fora da morada de Deus. E ele ficou onde? Ele ficou nisso aqui que nós vemos aí hoje, ó, vai lá fora. Por que você acha que está tudo escuro aí? Você acha que Deus fez isso aqui um dia? No princípio criou Deus os céus e a terra e estava tudo escuro desse jeito? Não, estava tudo em ordem, tudo maravilhoso, tudo era luz, tudo perfeito. E a terra veio a ficar sem forma e vazia e havia trevas. Ah, sim, aí tudo bem, agora eu concordo, que está bem colocado. Por quê? Por causa do pecado. E essa palavra aqui, inclusive, sem forma e vazia, existe só quatro versículos ou 5 versículos na Escritura que fala desse jeito. Quando fala assim, é consequência de um julgamento de Deus sobre algo. Né? Vamos ler um versículo somente só para Jeremias. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, Jeremias 4. Jeremias depois de Gênesis aí, pode abrir aqui, você acha. Jeremias 4. Versículo 23. Jeremias 4, versículo 23. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Outra versão fala sem forma e vazia. E os céus e não tinham a sua luz. Então nós vemos que aqui ele está falando do julgamento de Israel, da casa de Benjamim, enfim, ele estava tratando com o povo de Israel,
e havia vindo o quê? Um julgamento sobre ele. E daí Jeremias fala, eu olhei e eis que a terra estava sem forma e vazia. Então, usando esse mesmo princípio aqui, nós vemos que aqui em Gênesis, a terra, ela veio a ficar desse jeito, não estava desse jeito, ela veio a ficar. Então, daí o que Deus faz? Daí Deus vem o quê? Deus vem restaurar isso aqui, versículo 3 em diante de Gênesis, é Deus vindo restaurar, né, colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque estava uma confusão só, esse universo todo estava uma confusão. Deus veio e coloca no versículo 1, o versículo 3, perdão, até o 31, todas as coisas nos seus devidos lugares, colocando restauração, né, na verdade, ele estava fazendo algo e criou, né, criou o homem nessa situação. Então nós vemos que o versículo 1 é quando Deus fez todas as coisas, em Gênesis 1, né? Quando Deus fez, é a geração, que Deus fez tudo, criou tudo. Versículo 2, nós vemos a queda, que é a degeneração, e no versículo 3, então, nós vemos a regeneração. E nós estamos vendo aqui no nosso capítulo, só estou citando isso porque é um princípio divino para nós, né? Que Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, tudo em ordem, estava tudo em paz, estava tudo perfeito, né, naturalmente. Só que agora veio a prova, o que ele fez? Ele caiu, né? Então eu estou falando, a terra ela veio a ficar maldita, por quê? Porque é consequência. Não foi Deus que fez isso, foi consequência da queda. Assim como já havia acontecido um quadro semelhante a esse, muitos e muitos anos, não sabemos quanto tempo antes, mas tinha acontecido esse quadro já, que é Gênesis versículo 1, 2 e 3. E aqui nós estamos encontrando a mesma coisa. Deus fazendo o homem e o inimigo entrando na história e colocando o quê? Colocando um caos nessa situação. E realmente ele conseguiu, né? Ele usou a estratégia dele e foi e conseguiu colocar o homem chão abaixo. E agora? Agora é Deus que vai ter que fazer alguma coisa, porque o homem está caído, né? Realmente o homem foi, capítulo 3, versículo 26, né? 26, o 22, olha, versículo 22, ó, então, no capítulo 3, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha lá, Satanás falou que ia ser igual a Deus, está vendo como é que ficou? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem ou o mal. Pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, o que ele é agora? Ele aqui é o comum conhecimento, né? Que é chamado de consciência, comum conhecimento. Mas como? Se eu conhecer Deus do bem e do mal, sou como Deus? Não, como um homem caído, né? Agora ele entrou nesse estado. Agora Deus está fazendo o quê? Deus está agindo em misericórdia com ele, né? A primeira coisa que Deus faz na hora que ele olha, né? Aqui nós vemos já a conversa do Elohim, né? Elohim é o plural de Eloá, né? Só para lembrar desse detalhe, por isso que sempre se fala no plural aqui, né? Esse que o homem é como um de nós. Não fala isso que o homem é como igual a mim, é como a mim, é igual a nós. Então a palavra vem desde o início, o capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Sempre é plural, por quê? Porque é Elohim, é plural de Eloá. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Isso nos fala das pessoas de divindade. Então eles estavam sempre trabalhando junto. E agora aqui nós vemos no versículo 23, eis que o homem é como um de nós. Primeiro ato de misericórdia
tira ele fora daqui correndo, né? Posso falar assim, tira ele fora do jardim do Éden. Por quê? Para que ele não estenda a mão e pegue da árvore da vida e coma e vai viver desse jeito para sempre. Um homem caído, perdido. Misericórdia de Deus, lança ele fora do jardim do Éden para que Deus possa fazer algo por ele, né? Para que ele não fique pior ainda do que ele estava. Então Deus lançou ele fora do jardim do Éden e foi fazer o quê? Ele foi lavrar essa terra do que fora tomado. Ele entregou, falando outra vez aqui, né? Entregou para Satanás todo o direito de posse, né? Tudo o que Deus tinha dado para ele, ele entregou tudo para essa criatura aí, que ele passou a ser o dominador e príncipe desse mundo, né? E o homem agora está caído. Mas Deus agora, ele é uma maravilha, né? Deus é um Deus, assim como aconteceu isso, né? Houve a criação, houve a queda, e Deus foi lá fazer o quê? Houve fazer uma restauração daquilo que estava caído. Isso ele fez na criação. Agora com Adão, fez criação, houve a queda, e Deus vem trabalhar em cima dessa, para restaurar isso aí, né? Então Deus agora está fazendo algo com Adão. E eu estava pensando num versículo aqui que nós esse dia comentamos lá no estudo das dispensações, que é interessante que o versículo 25 do capítulo 2, enquanto eles estavam todos em inocência, diz aí o versículo 25 que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. No capítulo 3, quando eles comem do fruto, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Mas não estava lá junto, já eles estavam nus e não se envergonhavam, e agora que comeu do fruto, abriu os olhos, e olha o versículo versículo 10. Olha o versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, tu pensa, que coisa, né? Eles estavam nus e estava tudo bem. O que é isso? Né? O que é o versículo 7? Por que é? O que aconteceu? Né? Porque mudou de cena. Né? Nós falando de uma criatura em inocência. De inocência não é ignorância, e não tem nada a ver com celibato, não. Né? Isso aí é catolicismo, né? Desculpa falar, não gosto de falar assim, mas, né? Porque quando Deus fez o homem e sua mulher, ele falou para que eles multiplicassem, né? Para que eles procriassem. Como é que eles iam fazer isso aí? Lógico, em suas relações, não era por telepatia, né? Então, o que está acontecendo agora? Por que agora que ele está se envergonhando de estar nu? Sabe o que é isso aí? É o homem caído agora. O problema não era a nudez. O sentido aqui era a queda. O homem viu que ele estava o quê? Desprovido diante de Deus. Não é o problema, não era com a mulher dele, não. Perante Deus. Porque até então estava tudo em paz. Ele não estava com vergonha dela e ela dele. Ai, nós estamos nus. Não é isso. É a consciência. Abriram, não é isso que fala? Abriram os olhos de ambos, e a primeira coisa que aconteceu, perceberam que estavam aqui nus. O que é isso? Desprovido. Por quê? Porque ele fez aquilo que não estava em conformidade com vamos chamar, a lei do jardim, não é verdade? Porque ele foi comer do fruto que eu te ordenei para que não comesse. Então, primeira coisa, é o homem caído. Viu que ele estava caído. Tá, que interessante. O que ele fez? Caiu no chão aqui, ele com Eva, caiu com o rosto em terra, choraram. É isso que aconteceu? Não. Esse é o homem. Isso aí somos nós aqui, ó.
percebe que está nu, o que vai fazer? Vamos fazer obra, né? Foi pegar a folha de figueira, fez um avental para Eva, fez um avental para ele. Pronto, agora a obra cobriu. Isso aqui é o princípio de obras, né? Fazer algo para cobrir a minha consciência, a minha nudez. Eu vou fazer algo para me cobrir. E assim é o princípio humano. Hoje nós vemos o que o homem faz. O homem é cheio de obras. É fazer obra para quê? Para tampar a sua consciência, na verdade. Sabe por quê? Porque a sua consciência acusa que ele está nu. Nessa conversa, inclusive, de ateu, isso aí, na verdade, o ateísmo, para se esconder atrás dessa doutrina, né, da sua psicologia, para esconder a sua nudez, porque ele sabe que ele está nu. Sabe? Não, porque, olha, isso que eu estou falando, o que é Adão e Eva? O que eles eram o quê? Criaturas de Deus. E o homem não deixou de ser criatura, apesar de ter caído, ele é criatura de Deus. E Deus está falando com você. Deus está falando com cada um. Né? Ninguém sai desse mundo, gente. Ninguém sai desse mundo sem ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Porque Deus ama. Apesar do homem ser, né, da coice, né? Deus ama. O amor de Deus foi ponto tal, né, que nós vemos que deu seu filho Jesus, né, deu o filho unigênito para morrer por esse pecador perdido. Né, nós vamos ver isso aqui, que nós vemos que fez tudo isso, adiantou alguma coisa? Não, na hora que ele viu um pouquinho mais de perto, né, Deus chegou mais perto da sua consciência, porque na hora que ele ouviu a voz do Senhor Deus passeava no jardim, bastou aquele avental? Não. Vai se esconder. Foi ele com Eva se esconder entre as árvores do jardim. Ah, tá. Então agora o que você vai... As obras não estão funcionando bem, não. O que nós vamos arrumar? Vamos arrumar uma religião bem boa, a gente vai embaixo de uma religião, aí esconde nela e está perfeito. Isso é. As árvores nada mais nos falam do que isso aí. É um abrigo para acolher um homem caído. Está certo isso? Errado. Não é verdade? Está errado. Deus está falando, porque Deus chamou ele desse lugar aí, ó. Onde estás? Porque ele foi esconder. O que você está fazendo aí? Você tem que tratar com Deus. Não é se esconder. As obras não adianta? Ah, então você vai procurar uma filosofia, uma religião, algo que você possa entrar embaixo, ficar debaixo. Até a própria religião fala, não, você não pode sair, senão você vai ficar sem cobertura. Até usa essa palavra. Não, você vai deixar de vir aqui, não, você vai ficar sem cobertura. Eu prefiro ficar realmente sem cobertura. Eu tenho que ficar diante de Deus, tal como eu sou, né? Tem que ficar ali, ó. Então Deus chamou ele fora desse lugar também. Então, por favor, sabe, obra não adianta. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que nós conhecemos lá, né? Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o versículo 8. Mas o versículo 8 ele diz assim, um pouco mais do que isso. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não no princípio das obras, ou de obras. Não no princípio de obras. Não é somente de obras, mas em tudo aquilo que leva você como princípio de alguma coisa, alguma relação com Deus, você agir sempre no princípio de obras. As relações de um homem para com Deus, o princípio o que é? Fé. A fé é a base de toda a relação com Deus. Então aqui nós vemos que Deus chamou ele. Isso nos fala, eu estava pensando um pouco, isso nos fala de Cristo, né? Adão e Eva eram uma figura de Cristo e a igreja, inclusive, né? Na história aí. Tanto antes como depois da queda também nós vemos esse trabalho de Deus. Então eu estava pensando que Adão... onde é que está o versículo? Essa Bíblia aqui não... Versículo 9. Onde estás? Adão, ele pergunta isso aí. Onde estás?
versículo 13, para a mulher: que fizeste? Ele não pergunta para Adão o que ele fez. Que fizeste? Para a mulher ele pergunta o que fizeste. Para Adão ele pergunta: onde estás? Por quê? Porque é justamente esse princípio. Ela fez aquilo, ela tomou do fruto, ela que fez. E Adão, ele estava fora, né? Ele estava fora daquela situação, e ele foi para esse lugar, né? Ele que foi. Por isso que o Senhor não fala para ele o que você fez, ou o que fizeste, e sim onde estás. Porque ele foi para um lugar que ele não deveria ter ido, né? O que ele tem que fazer, assim, o que seria eu não sei, mas o que ele tem que fazer era dizer: não, eu não vou comer desse fruto não. Né? Por quê? Porque ele foi para um lugar que ele não devia ter ido. Só que isso, nós vemos que ele tomou essa posição por amor a ela, só que ele caiu, pois toda essa ruína que nós estamos falando um pouco, né? E isso é uma figura de Cristo, né? Uma figura de Cristo, porque Cristo veio ao mundo para morrer por nós. Só que quem fez isso? Qual o problema do pecado? Quem fez isso? Fomos nós. E o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo aqui, se fez um homem semelhante a nós, para ir à cruz, para pagar o preço, pagar a dívida que nós devíamos. Então, ele veio para um lugar que não era dele. Não foi ele que fez isso aqui. Ele veio para esse lugar, ele veio assumir esse lugar, né? Até na cruz, quando o Senhor estava lá, ficou crucificado 6 horas lá, que eu sempre gosto de lembrar esse detalhe, né? Desde as 9 até as 3 da tarde, das 9 até o meio-dia, sofrendo as injúrias do homem contra ele, maldizendo ele, amaldiçoando ele, blasfemando. E na hora que deu meio-dia, que fez ser treva sobre toda a terra, foi onde ele recebeu o justo juízo de Deus que nós merecíamos. Ele recebeu o juízo nessas 3 horas de trevas. Esse momento, sabe o que Deus estava falando? Onde estás? Porque ele foi lá tomar o seu lugar, o meu lugar, foi morrer por um pobre pecador, sabe que é? Você que fez isso, sabe? É você que fez isso. E agora vai ele nesse lugar e Deus está: onde estás? Um homem que teve que ser desamparado de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei o que é isso, e graças a Deus eu nunca vou saber. Mas um homem literalmente desamparado de Deus, recebendo o justo castigo, o justo juízo que nós merecíamos, é ele que pagou lá. Então, aqui prefigurado em Adão, nós vemos que Deus falou para ele: onde estás? Porque você foi lá por amor a ela. Só que Cristo não, né? Só que Cristo pôde ir à morte, né? Esse lugar de morte, de condenação. Só que ele era perfeito, né? Ele não foi esse Adão que caiu e não tinha jeito. Só que Cristo não. Cristo foi à morte, é o mais profundo da morte, né? Todo o juízo de Deus. Só que ele não ficou na morte. Ele ressuscitou ao 3º dia e ele pôde trazer juntamente consigo a vitória e resgatar, né? É o mesmo que Adão pudesse aqui falar: puxa, eu vou pegar, você fez isso, você está errado, e eu vou pegar esse fruto, eu vou comer, porque eu quero ir nesse terreno de culpa que você está, para eu poder tirar você daí. Só que ele não tinha isso. Ele foi e caiu e ficou. Cristo sim, esse veio para esse lugar, para poder, por sua obra perfeita na cruz, onde ele pôde dizer: está consumado, ele pôde realmente, na sua ressurreição, que é chamada de redenção, né, trazer o pecador perdido para si. Ele sim pôde fazer isso. Então, eu estava pensando rapidinho nesse versículo aqui, que esse versículo 7, que eles viram que estavam nus, então nós vemos que Deus fez uma provisão, versículo 21, né? Versículo 21, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele
e os vestiu. Deus fez. Tá vendo? Deus tinha uma vestimenta para ele. Apesar de tudo ali, Deus pegou um animal inocente, né, que é uma figura de Cristo, mais uma vez, né, um animal inocente, para morrer, para tirar a pele desse animal e vestir Adão e Eva. Isso aqui que é a provisão de Deus, nos fala da obra de Cristo, né? Então ele podia falar, poxa, agora eu não preciso fazer nada, eu estou vestido com as vestes do favor de Deus para mim. Foi Deus que fez isso. E eu estava pensando, nós falamos esse dia atrás esse versículo, vamos para terminar, capítulo 5 de 2 Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5. O assunto aqui, vamos ler os versículos, vai. Versículo 1. Até o 6. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, e não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Até aí tá bom, senão vai ficar muito. Então, aqui nós estamos encontrando um assunto sobre o crente aqui nesse mundo aqui. O crente aqui nesse mundo, ele é um transitório, né? Ele está falando do tabernáculo, porque quem conhece a história de Israel sabe que o Deus, para Israel, proveu um tabernáculo para ele enquanto eles ficaram lá no deserto. 40 anos no deserto tinha o tabernáculo. Põe, levantava, construía. Quando eles entraram na terra da promessa, daí Deus falou para eles fazerem o edifício, que é o templo, que era para sempre, era fixo. Então ele está chamando nós aqui, nós nesse tabernáculo, né? Ou seja, nós estamos aqui e nós somos transitórios. Até ele chama isso aqui de, versículo 4, um mortal. Final do versículo 4, mortal é o que nós somos. Que inclusive eu vejo que o Senhor permite umas coisas na nossa vida para você lembrar que você é mortal, né? Não é verdade? Às vezes o Senhor permite umas coisas na nossa vida, mas por que, Senhor? Por quê? Porque você lembrar que você é um mortal, pensar que você é eterno. Então, ele está falando aqui 4 coisas. Ele está falando do cristão aqui nesse mundo, que enquanto ele está aqui nesse mundo, ele é uma pessoa que ele está o quê? Ele está vestido, ele está vivo. Se ele morrer, ele vai ficar o quê? Despido. Mas nós não queremos ser despidos. Nós queremos ser revestidos. O que é isso? Isso é que nós estamos aguardando, graças a Deus, hoje de manhã, nós lembramos aqui na ceia do Senhor, mais uma vez, fazer isso até que ele venha. Ou seja, nós estamos esperando o Senhor a qualquer instante, né? Nós estamos esperando que o Senhor venha no piscar de olhos, que é uma promessa para nós sermos revestidos, né? Nós que estamos vestidos, nós não queremos ser despidos, ou seja, nós não queremos morrer, nós queremos ser revestidos. O cristão está aguardando o quê? Ele está aguardando um agente celestial e não um agente funeral, né? O cristão não quer morrer, ele quer ser revestido, ele quer ir para a glória. Certo? Então esse é o assunto aqui. Só que ele fala um outro ponto. Versículo 3. Que quando formos revestidos, versículo 2, quando nós formos revestidos da habitação celestial, o que é?
se nós formos achados vestidos e não nus. Então, despido aqui não é o mesmo que nu. Despido é o crente que morre. E o que é o nu? Nu é esse estado aí, ó. É o homem desprovido. O homem desprovido, seja ele vivo aqui ou morto, ele é nu. Ele precisa do quê? Ele precisa dessa vestimenta de Deus, para que ele seja achado o quê? Vestido. Porque o homem sem Cristo, ele está completamente desprovido. Ele não está despido, fala que se ele estiver despido, ele estava morto. Mas chama ele de nu. Por quê? Porque ele está desprovido. Então isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque o homem está aqui, ele é um mortal, né? Ele está falando mortal, e ele está desprovido. Até você vai esperar o quê? Não é verdade? Precisa, sabe? O Deus quer, Deus amou tal, né? O homem de tal maneira que ele veio vestir. Assim Adão lá, na hora que ele viu que Adão estava naquele estado, Deus teve misericórdia dele, o homem estava nu, sabe, na sua consciência, ele precisava de uma resposta de Deus para ele poder se sentir em paz. Então o que Deus fez? Deus pegou um animal inocente, matou esse animal, falando outra vez, da pele desse animal, vestiu os dois, agora os dois estavam em conformidade, porque Deus fez aquilo para eles, então eles estavam descansados. Então, você quer descanso na sua vida, né? Você quer descanso na sua consciência, no seu coração, você tem que aceitar o que Deus está falando. Né? Falando outra vez que fé o que é? É você estar em conformidade com o pensamento de Deus. Fé não é você ficar arrepiado, fé é você crer no que Deus está falando. Então, com respeito a isso, Deus já deu provisão para estarmos vestidos e não nus. Isso é o Senhor Jesus, que foi essa veste, né, esse animal inocente, figuradamente falando, que morreu por nós para que nós pudéssemos ser vestidos com as vestes do favor de Deus. Então tá bom, vamos dar graça. Deus nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por este amor bendito que nunca, jamais mudou. E a Ti, Senhor Jesus, também nós agradecemos, porque Tu deixaste a glória para vir aqui a esse mundo, se fazer um homem à nossa semelhança, para vir aqui salvar esse pobre pecador, e Tu vieste aqui justamente para isso. Nós agradecemos por essa obra tão perfeita que Tu fizeste na cruz. Obrigado por Tua perfeição que deu valor a essa obra. E obrigado porque Tu estás ressuscitado e um homem em glória. E agradecemos também, Senhor, que Tu deixas uma promessa também àqueles que creem de sermos levados a qualquer instante desse mundo. Pedimos que aqueles que têm ouvido da Tua palavra possam estar atentando a isso e ser despertados consciência para a necessidade de ser encontrados vestidos e não nus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado mais uma vez, nosso Deus, nosso Pai. Pedimos que essa noite nos despeça em paz e nossos corações estejam sempre gratos por todo o Teu favor. No nome precioso do Salvador, nosso Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém.